Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos estudando uma temporada inteira sobre lições de fé e liderança no livro de Josué. O tema da temporada é Sucessor. Que experiência linda poder parar essa temporada inteira, nessa última temporada do ano, poder falar aqui sobre liderança, lições de fé, de confiança, inspiração. E Josué e a última personagem da nossa lição, Caleb, se tornaram referência espiritual para muitas áreas de nossa vida, desafiando a gente a deixar o comodismo, a aceitar as promessas, crer nas promessas de Deus e o mais importante, né? A gente ser ousado na presença de Deus e não buscar caminhos mais fáceis, pedir aquilo que é mais desafiador, porque sabemos quem está do nosso lado. Eu queria agradecer você que está acompanhando a gente nessa temporada. Queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui no Brasil, fora do Brasil, em algum lugar aqui do nosso território. Esperamos que esse conteúdo continue sendo uma inspiração, uma motivação a mais para incentivar você a continuar firme na sua experiência pessoal com Deus através do estudo da Bíblia. Eu tô com essa bancada, eles estão aqui de novo, gente. É louco! Que experiência. É 2 secretárias num lugar só, cara. É demais, hein? Nossa. É louco, meu irmão. Eu queria aqui apresentar ela, mais uma vez, gente. Ela que é o coração do Ministério Jovem aqui na Paulista Leste. Tem sido uma bênção na minha vida, particularmente. Resposta de oração. Olha, eu tô aqui hoje porque ela orou pra casar com o pastor, sabe disso? Oh, é brincadeira. Recebo aí com a salva de palmas. Vai ter palma em casa também, pra me dar aquela moralzinha pra mim, tá? Aline Leão! Obrigado, meu amor, por estar aqui mais uma vez. Deus te abençoe. E é um prazer te receber aqui no podcast No Contexto. Um cheiro. Fabricinho, te amo, hein? Obrigada, meu bem, pelo convite de estar aqui mais uma vez. É muito bom compartilhar esse momento, né? E ela aceitou, minha gente! Deu certo! Né, agradecer por estar aqui com os meus amigos, né? A Débora, o Fagner. E já aproveitando esse momento também, né? Eu gostaria de apresentar o Fagner. Ele que é casado com a Linda. Olha aí, Linda! Ele que é casado com a Linda, sua esposa, né? Pai de 3 filhinhos, do Arthur, do Davi, do Moisés. Só Bíblia, hein? Né? Só Bíblia aqui, dos meninos. Ele também gosta muito de animais, não é verdade, Exatamente. Fagner? Ele gosta tanto que ele tem 3 da mesma espécie. Ele tem 3 calopsitas. E o Wagner também, ele tá aí fazendo o curso de educação física, não é, Wagner? Exatamente. E ele é professor da classe dos jovens lá da igreja de São Mateus. Pessoal da igreja de São Mateus, né? Um abraço para eles, né? Que Deus abençoe. E ele está lá atuando na classe dos jovens. Amigo, é muito bom compartilhar essa mesa com você. Muito obrigado, Tá Aline. bom? Deus abençoe. Um abraço para o best-seller da classe de São Mateus. Aí sim. Não podemos deixar, né, de apresentar, né? Quem? Mais uma secretária. Você é louco. Uma potência aqui também da Zona Uma Leste. é boa, 2 é muito melhor. E aí, Débora, tudo bem? A bem, Débora. Débora é casada com o Nil, né? E ele trabalha onde? Na Casa Publicadora. Quer a lição da Escola Sabatina, gente? Contato Corre tá aqui, lá. é só Escola pedir. deles. Isso aí. Olha, ela é mãe de Oh. pet. Oh, Rissa. Rissa. Rissa, que significa sorriso. Olha que bonito o nome. Espanhol. Então você tira bastante foto com eles sempre sorrindo, né? Sim. Que bom. Que Deus te abençoe aqui, minha querida. Amém. Obrigada, Fagner. É muito bom estar aqui com vocês, aqui com os meus amigos da mesa, o pessoal aí de casa. E é claro que eu não posso deixar de apresentar ele. Olha aí. Ó, tem até batida, hein, na mesa. Quem rufam os tambores. Nosso líder do Ministério Jovem Desbravador Aventureiro da Associação Paulista Leste, louco, Fabrício Leão! Muito bom, Débora. Deus Secretária abençoe, pastor. top das galáxias aqui do MDA. Parabéns pelo seu trabalho dedicado. Você é uma bênção, Débora. Obrigada, Amém. Da pastor. Nação de Lenço aqui da Paulista Leste, tá? Bom estar com vocês aqui mais uma vez, meu amor. O Fagner, que legal estar com você também aqui. Amém. A gente está aqui hoje, gente, para desafiar você a continuar estudando a Bíblia. E não esquece de compartilhar esse conteúdo sempre disponível no início de cada semana, viu? Depois do sábado, meio-dia, você já pode compartilhar, já pode buscar lá no site, aliás, no nosso canal do YouTube Paulista Leste. Você acessa esse conteúdo, a minutagem, dia a dia. E esperamos que ele consiga aí te animar a continuar firme aí, tendo novos insights, com experiências, com o bate-papo aqui para você continuar estudando a Bíblia e aí compartilhar também as lições que Deus tem te ensinado através do seu estudo pessoal com a palavra de Deus, tá? E também você pode acompanhar nosso conteúdo no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL.
você acompanha os bastidores, os cortes da semana e o mais importante, ficar por dentro aí de todos os eventos e projetos do Ministério Jovem, já agora pensando em 2026, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço pra galera também de Lenço. Tamo junto, vamos pra cima. Vamos lá, queria pedir agora a Débora para fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus aqui para o bate-papo de hoje. Ora aí. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estarmos aqui nesse podcast. Amém. Te pedimos, Pai, que venha nos usar, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, falar ao nosso coração e que possamos levar ao público de casa e aqui também as lições que o Senhor tem para o nosso coração e para a nossa vida. Amém. Te pedimos essas bênçãos sem nada merecer, pois somos falhos e pecadores. Mas no doce nome de Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém. Amém. Obrigado, Débora, pela oração, tá? O tema de hoje, gente, tem a ver também com um episódio incrível, com orientações que foram dadas por Deus através de Moisés, foram seguidas por Josué, e isso possibilitou lugares estratégicos e impressionantes para a gente poder também bater um papo e conversar, extrair lições lindas também para a nossa vida particular, nossa vida espiritual, e a gente entender o que esses lugares representavam, tá bom? O tema de hoje, lugar de refúgio. Eu vou ler o que está aqui em Josué capítulo 20, do verso 1 em diante. Na minha versão diz o seguinte: o Senhor disse a Josué, diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar a morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades. À porta da cidade apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar a sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. E depois vai descrever, eram 6 cidades, um do lado do Jordão, do outro lado, lugar de estratégia para qualquer um que passasse por uma situação como essa, pudesse fugir, pelo menos uma viagem de meio-dia, um dia, já estava lá, já estava pelo menos tendo a oportunidade de levar a sua situação para alguém julgar, e ali ia ter tempo para receber um julgamento justo, né? Sim. E poder contar ali com a possibilidade de ter um refúgio seguro para garantir a sua vida. Então, o que temos a aprender desses lugares de refúgio, dessas cidades de refúgio que Deus orientou que fossem separados naquele tempo lá, nos dias de Josué? Eu queria pedir a vocês aqui, vocês estão olhando para a telinha, né? O pessoal tava aqui, tá, deixa eu falar, pastor, deixa eu falar. Vocês, tá lá, manda bala aí, quem no seu primeiro. Que lições vocês tiraram da tirinha da semana? Qual é a impressão de vocês? Fagner. Olha aí, ó. Sempre o Fagner. Fica à vontade, Fagner. Fica à vontade. Rapaz, olha só que interessante. Escolheu cidade de refúgio e logo o ser humano vai de casa. Mas é para prender todo mundo? É para prender o pessoal? É para prender os bandidos? Não. É um local de justiça e misericórdia. Então, neste momento aqui, nessa tirinha, nós estamos vendo o quê? Deus conversando com José nesse momento, falando que nós vamos fazer julgamentos. O julgamento que vai ser com as pessoas serão justas. Sim. Ninguém vai sair ganhando, ninguém sair preso, vai ser de uma forma justa, para que ninguém saia daqui daquele jeito, né? Ah, não fez justiça comigo, tá errado. Não, vai ser tudo bem organizado. Seria bom hoje, né? Seria bom esse formato aqui hoje para nós, tá faltando, né? Verdade. Mas, tá faltando, né? Isso aí, se fosse dessa forma hoje, nós seria muito bom. Verdade, né? Parece que até nesse tempo, né, Deus fez questão. Para deixar o ambiente com mais possibilidade de justiça possível, né? Sim. E era um dos objetivos também dessa cidade. Mais alguém que teve alguma impressão aí? Eu anotei aqui que, assim, as cidades de... Igual o Fagner já comentou, né? Mas as cidades de refúgio, elas não eram uma proteção apenas física contra as pessoas que gostariam de se vingar ali das pessoas que... Dos assassinos acidentais, que a gente vai entrar melhor na lição. Mas era um sistema divino, assim como nós podemos ver pela tirinha,
a mensagem vem lá de cima, né? Então é um sistema divino que foi implantado para que pudesse ter justiça e misericórdia para aquelas pessoas que assassinaram alguém de forma acidental. Sim, legal, muito bom. Aline? Então, as cidades de refúgio, elas apontavam para algo maior também, né? O abrigo que encontramos em Cristo é um convite para corrermos até Ele e sermos acolhidos por sua graça. Sim, muito bom. Então, hoje, o objetivo de Deus era isso, né? A cidade de refúgio era fazer com que as pessoas se voltassem para Ele, né? E hoje, quando nós passamos por alguma situação difícil, né? A lição também vai falar sobre isso, né? Sim. Nós devemos correr. Para quem, né? Para quem? Vamos lá, para... vamos responder isso aí. Daqui... Eita, lá. Eu vou guardar. Deus! Eu vou guardar o segredo. Calma. Aline deu um spoiler aqui, realmente Vai ter a que tirinha ficar... é pra dar um spoiler mesmo, você tá certíssimo, né? Tira não tem como esconder. É verdade, né? O lugar de refúgio para aguardar julgamento. Tem como a gente não pensar nesse lugar de refúgio, a não ser concluir que esse lugar de refúgio é Cristo, né? E também estamos aguardando o julgamento, né? A gente também está levando a nossa causa para alguém que pode resolver, Exatamente. né? A diferença, talvez, aqui, né, entre essa situação toda aqui, é que a gente é culpado mesmo, né? A gente, às vezes, não peca só por uma questão de, não queria, a gente pega, às vezes, consciente mesmo, né? Exato. E mesmo assim, né? Essas cidades, elas, de alguma forma, já representavam todo esse processo que Jesus queria fazer por nós, né? De nos aceitar, de nos acolher, de nos guardar, de nos proteger. E o mais importante, né? De nos dar condições de passar por um julgamento justo. E só foi justo, a gente vai entender lá na quinta-feira por que foi justo, né? Porque foi justo. Porque ele pôde fazer justiça por nós, né? Exatamente. Mas eu queria pedir ajuda aqui, né? Porque falando em julgamento, né? Julgamento justo, né? Esse lugar não Fagner, era um lugar de fato para que, apesar do ocorrido, tivessem condições de ponderar, parar, analisar. Exatamente. E enfim fazer um julgamento justo. Era isso mesmo? Com certeza, porque é o seguinte, pensa bem, eu matei uma pessoa de uma família e, como diz a lição, vamos colocar aqui, não foi porque eu quis. Sim. Aí numa briguinha ali, eu joguei uma pedra e infelizmente o cara... Um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho, alguma coisa. E querendo ou não, aquela família vai entrar num estado de nervos muito grande. Não vai entrar, a pessoa vai querer matar. E né, essas cidades que foram separadas aqui foi para isso. A pessoa teve aí um dia para correr. O cara vai correr, vamos lá, tem que ir para a cidade. E chega lá, os juízes vão estar presentes para poder avaliar o seu caso. A família vai vir correndo atrás de você também. Só que aí agora vai começar a fazer o quê? Vamos respirar, vamos entender por que isso aconteceu, por que foi aquilo. Porque a própria lição fala que, por exemplo, quando você está em guerra, ou se você achar um lugar de abrigo, você está salvo. Né? Todo mundo quer algum lugar seguro. Quantos países hoje ainda estão em guerras todos os dias? As pessoas todos os dias estão se escondendo, o tempo todo. Né? Procuram um abrigo para poder ficar. Isso é todo momento. Né? E um abrigo para poder realmente eu ser julgado e entender, e a pessoa procurar entender o meu caso, é muito interessante. Interessante que eu notei aqui também que tem um nomezinho de um que aparece muito na lição, eu notei aqui, Vingador do Sangue. Quem é esse Vingador do Sangue? Quem é esse que aparece aí durante a lição aqui? Lógico que eu não vou falar do outro que a gente vai colocar para quinta-feira. Mas quem é esse Vingador do Sangue? Pelo menos nos estudos que nós vemos aí, é quem? É um parente escolhido. Sim. É um parente escolhido que vai, nesse momento aí, estar junto no momento do julgamento. Né? E, como diz a própria palavra, se você sair sem o julgamento acabar, esse Vingador do Sangue está pronto para fazer qualquer coisa. Ou até depois de julgar e ele ter sido culpado sem intenção. Sem intenção. Se ele saísse também, ele estava desprotegido. Né? Ele não podia sair. Agora, quando ele... Bom lá, o julgamento foi feito, realmente ele não fez porque quis, mas foi feito, só que ele não podia sair. Quando ele poderia sair? Com a morte de quem? Do sumo sacerdote, né? Aí eu vou deixar para o final. Que estava em exercício, né? Por quê? Porque teria que ser a morte justamente do sumo sacerdote. Por que não podia ser do sacerdote? Não precisa de outro. Por que não podia ser um sacrifício de um animal ali para poder encerrar o caso? Como muitos levavam quando você cometia os seus pecados. Aí eu deixo. Interessante, né? Você tocou num ponto importante, né? Porque além de ser um lugar, né, onde se unia justiça e misericórdia, isso. Né? A pessoa ia lá, ela tinha condições de ter um julgamento justo, né? De apresentar sua causa e tal. Mas também
se não se comprovasse, né, de que não tinha tido intenção, a pessoa também era executada. Exatamente. A pessoa também ela era morta, né? Então, essas cidades, né, como a Aline já mencionou aqui, elas apontavam para algo muito maior. Muito né? maior. Um abrigo que encontramos em alguém muito melhor, que não somente pode julgar, ele conhece as intenções, né? Ele sabe o que está por trás de cada situação, de cada erro. Ele sabe se seu coração realmente queria cometer aquilo ou não. Até se você cometeu, mas se sentiu péssimo, né? E nem queria ter passado por aquela situação. Exatamente. É interessante, né? Como a gente encontra nessa cidade um convite, na verdade, né? Para a gente ser acolhido, né? Para correr para os braços da graça de Deus e sermos acolhidos por aquele que pode realmente nos julgar e pode atuar ao nosso favor, né? Fazendo justiça, né? Mas também tendo misericórdia da gente. Na parte de segunda... Wagner quer falar ali. Detalhe, Tá segura. Assim, ele tá assim, ele Detalhe. tá assim, ó. Só para os israelitas? Interessante, era para todo mundo, né? Era para todo mundo. Exatamente. curioso. Entendeu? né? Todos, qualquer viajante que chegasse, qualquer de outro país, eles poderiam ir para o refúgio caso cometesse alguma coisa. Olha só, são vários spoilers. É para todos. Muito bom. Estuda a lição, Muito bom, gente. muito Lição, bom. é para todos. E Débora, por que esse lugar também era um lugar onde a justiça era protegida? Sabe o que eu achei interessante? Essa lição de segunda, ela é muito interessante. Fala na questão de proteger a justiça, né? E aqui ele conta todos os detalhezinhos de como funcionava esse sistema de justiça. Então, existia, né, a cidade de refúgio, os abrigos, para quem achava que tivesse feito algum acidente, algum assassinato ali de forma acidental. E aí vinha a questão do julgamento, para saber se realmente era acidental ou não. Então, tinha alguns juízes que eles investigavam os fatos. Então, eles iam lá para saber se existia já uma rixa anterior, se a pessoa tinha feito alguma coisa, se já conhecia de antes, se não conhecia de antes. Então, se tinha tido algum motivo que poderia não ser acidental. Sim. Então, esses juízes, eles faziam toda essa investigação. E também não poderia ser com base no testemunho de apenas uma pessoa. Eram necessárias 2 testemunhas, pelo menos, para eles poderem Tomar decisão, né? Isso, exatamente. E aí, depois que foi o que foi comentado, né? Depois que o acusado se apresentava em juízo diante da congregação, um grupo de jurados analisava o caso e tomava uma decisão. Se ficasse claro a não intenção de matar, o réu era poupado da pena de morte. Uma coisa interessante também é a questão da verdadeira justiça. Ela vai além das aparências e busca compreender as motivações do coração. Deus, ele vê o nosso coração. Nós, como homens e falhos e pecadores, nós vemos apenas a aparência. Mas Deus vê o nosso coração. Ele sabe a intenção do que a gente está fazendo. Não somente na questão aqui da lição, mas ele sabe quando nós fazemos a obra dele de coração. E não quando a gente faz só por status, ou só porque, vou aparecer no Instagram, ou alguma coisa assim do tipo. Por que a gente vê no podcast hoje? Eu quero ser famosa, digamos assim. Então, ele sabe. Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Exatamente. Então, quando nós fazemos as motivações, né, do nosso coração. E aqui, por fim da lição, né, de segunda, que diz que os juízes, eles deveriam ouvir os 2 lados, né, com atenção. E se, por acaso, alguém fizesse uma acusação falsa, receberia a mesma pena que queria impor ao outro. Olha que interessante. Muito legal. Justo, E aí aqui tá falando que era fundamental que o sistema judicial fosse firme, confiável e justo, unindo equidade e misericórdia, que era o que a Tirinha falou, né? Justiça e misericórdia. Então, aqui a gente vê que o sistema, ele era muito justo. E misericordioso também. Porque é justo para quem precisa de justiça e misericordioso se a pessoa era realmente inocente, ela precisava de misericórdia. Então, eu achei muito interessante. E garantir que, mesmo acidentalmente, né, se acontecesse, outras pessoas estariam protegidas, né? Sim. Por talvez até um bom período de tempo, né? Exato. Quando alguém, mesmo não fazendo com intenção, ele ficava retido, né? Ficava recluso, né? Uhum. E isso era muito sério, né? Tão sério e justo que se a pessoa, mesmo depois de julgado, se a pessoa, né, tipo assim, abusasse daquela bênção que foi ter ficado vivo e saísse daquele ambiente de segurança, ela poderia perder a vida, né? Sim. Então, parece que havia uma intenção muito clara de Deus para educar o povo
sobre a importância da prática da justiça, né? Para educar o povo sobre essa realidade. Você falou? Eu ia falar que, por exemplo, naquele tempo, como a Débora falou, né? A justiça, ela não era opcional para quem deseja viver segundo os valores. A justiça, ela não é opcional para quem deseja viver segundo os valores do reino de Deus, né? Sim. Jesus não nos chamou apenas para crer, mas para viver uma fé que transforma a sociedade. Muito Então, bom. por isso que é importante, né? Nós sermos justos, sermos corretos, fazer a coisa correta. Porque, por exemplo, a educação. Eu que, por exemplo, sou professora de formação, recebia meus aluninhos. Eu via um aluno que vinha... Eu via o aluno que ele era educado em casa e aquele que não era educado em casa. Então, para você ver, né? A sociedade impõe já isso. Se existe tantas coisas ruins, por quê? Porque não existe uma boa educação em casa, né? Então, Deus, ele queria que isso fosse aplicado dentro da família. E quando fosse julgado pela pessoa que era ali o juiz, né? Tinha que ser um homem correto, um homem de Deus, para ele poder aplicar as leis de Deus da melhor forma possível, né? Porque a justiça, ela transforma, né, a sociedade, a espinha dorsal, a justiça é a espinha dorsal de qualquer sociedade saudável para que todo mundo possa viver ali dentro dos limites, onde haja respeito, consideração, né? E importante, né, porque Isaías 57, né, 58, diz que nós temos que amar a justiça, já pensou? Sim. E praticar a misericórdia. A gente tem que amar, não é? Não. Aliás, você precisa, né? Vai amar a misericórdia, praticar a justiça. Isso. Né? Mas é importante, né? Porque a gente quer muito, né, Sim. justiça para os outros, né? E não pra sim. gente. A gente quer misericórdia pra gente, né? O próprio livro de Salmos fala que o trono de Deus é o quê? É justiça e O A misericórdia. base do seu governo. É né? a base do seu governo. E aí você vê aqui na lição que fala o seguinte: a justiça é um dos pilares de qualquer sociedade. Nenhuma nação, olha só, prospera, nenhuma nação prospera por muito tempo sem um sistema que garanta julgamentos justos e decisões equilibradas. Os livros de Moisés registram diversas leis com esse propósito: proteger a integridade da justiça em Israel. Então, tudo que aconteceu na cidade de refúgio, com certeza, foi escrito, está escrito para nós. E inspirou muitas Muitas nações. pessoas, muitas nações. Então, quer dizer, hoje, a palavra de Deus, eu posso falar para você com toda certeza. Se você montar um tribunal hoje para poder julgar, a palavra de Deus é o suficiente para você mostrar, mostrar quem realmente cometeu ou não cometeu o crime. E você vai ser sentenciado e você não vai ser sentenciado. Então, para que não possa ter ali no momento, quando a pessoa vai no julgamento, a pessoa, eu tô o dinheirinho aqui, você liberta ele. Não. Aqui é sim, sim, não, não. E justo, né? É justo. É justo. Muito legal. Uma coisa que eu queria falar, eu esqueci, agora eu lembrei de novo. Opa, A questão que bom. que Deus, ele condena o espírito de justiceiro, de justiça própria, querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, às vezes a pessoa tem um senso de justiça tão grande que às vezes ela acaba perdendo o equilíbrio. Tipo assim, é justiça, né, para quem merece ou não merece justiça, mas para mim tem que ser misericórdia, vamos dizer assim, né? Então Deus, ele condena esse tipo, né, de coisa também, o espírito de justiceiro, de querer ali fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque a justiça em si, qual é o significado dela? É proteger os vulneráveis, né? Legal. É proteger os vulneráveis. Então, se uma pessoa que não tem ninguém por ela, a única coisa que deveria ter a justiça é aplicada da forma errada, a justiça não está sendo aplicada da forma como deveria. Legal demais. Miqueias capítulo 6, o texto que eu estava tentando ler, verso 8, fala assim, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é bom Sim. e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e que andes humildemente com o teu Deus. Então a gente percebe aqui, né, o desejo de Deus, né? Claro, que a gente pratique mesmo, que a gente pratique aquilo que é correto, aquilo que é justo. E essas cidades refúgios, elas eram um lugar para que isso fosse não só exemplificado, para que isso fosse praticado, né? Mas não só justiça, mas que a gente fosse também amasse a misericórdia. Ok, foi uma coisa muito danosa, mas não foi por intenção, não foi por querer fazer o mal, né? Então, que também tenha misericórdia. Por falar em misericórdia, né, a parte do comente, terça-feira, Aline, fala sobre
o que Deus queria fazer, né, através daquela cidade, que também representava algo muito maior, não é? Salvos da condenação. Interessante, né? Porque quem praticava, mesmo sendo involuntário, deveria pagar com a vida. E a Bíblia já deixava claro que quem matasse, derramasse sangue, teria também seu sangue derramado. Isso. Mas por que esse lugar, Aline, representava também um lugar de salvação da condenação? Então, essas cidades de refúgio, elas não protegiam pessoas perfeitas. Sim. Né? Mas acolhiam quem tinha cometido algum erro. Mesmo em casos de morte acidental, era preciso assumir responsabilidades pelo ocorrido. Sim. Então, tipo assim, lá não só estava ali quem tinha matado apenas por acidente, mas quem tinha matado com intenção também. Sim. Né? Então, esse era o objetivo da cidade de refúgio, né? Oferecer proteção contra a condenação. Então, só depois da morte do sumo sacerdote, que a gente vai saber quem era esse sumo sacerdote, né? É que ele podia voltar para casa completamente livre. Porque naquele momento ali, quem aplicava a pena era o sumo sacerdote. Né? Então, enquanto o sumo sacerdote vivesse, ele teria que estar ali cumprindo a pena dele, né? E aí, quando ele morresse, ele estaria livre. Só que essas cidades de refúgio, né? Elas, na verdade, elas encontram uma imagem que reflete a Deus, né? Por exemplo, Davi, quando ele pecou, ele disse que, né, que Deus era o Senhor era o meu refúgio, a minha fortaleza, né? Socorro bem presente. E lá em Salmo 51:10, ele falou assim, ó, Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Apesar dos pecados graves que Davi cometeu, ele buscou a Deus em arrependimento. Ele procurou abrigo contra a tempestade de culpa, vergonha e condenação que seus atos causaram, né? Deus, em sua misericórdia, o perdoou. E Davi, ele precisava de perdão. Então, essas cidades de refúgio era como se era um abrigo onde aquele abrigo representava perdão, né? Porque ele estava ali, ele não tinha morrido, né? E Deus também, ele é o nosso abrigo, né? Ele nos oferece esse perdão que nós necessitamos para poder continuar seguindo a nossa vida. E Davi, ele teve esse privilégio, né? Porque ele confessou o pecado dele diante de Deus, ele viu quão longe ele tinha ido e ele sentiu o perdão de Deus, né? Ele confessou, Deus o perdoou, e ele se arrependeu de verdade, né? Então, esse arrependimento é essencial para experimentar o refúgio da salvação que Jesus oferece a cada um de nós, né? Então, quando nós nos aproximamos de Cristo com sinceridade, ele está pronto para nos perdoar e nos libertar, igual acontecia quando as pessoas iam para essas cidades de refúgio, né? Porque Deus, ele quer nos salvar da condenação do pecado, né? Isso mesmo. Essa cidade dá a oportunidade de você pedir perdão a Deus. Sim. Né? Eu queria ler um verso aqui, só para combinar com o que está escrito aqui do Davi, que eu achei sensacional. Como Davi se expressou no Salmo 51. Mateus capítulo 12, verso 32, fala assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Davi falou o seguinte na última frase, ela acabou de ler aqui: não lances fora da tua presença, nem retires do teu. Davi também estava preocupado de cometer pecado contra o Espírito Santo. Estava preocupado. Olha a situação, olha a profundidade que ele chegou. Ele falou: Deus, não me retire o Santo Espírito. Pelo amor de Deus, se você retirar o único que me convence do pecado e da justiça do juízo, acabou. Frito. Porque é através dele que eu sei quem eu sou, e isso vai ser um caminho para conhecer Cristo e Cristo me apresentar ao Pai. Então começa tudo pelo Espírito Santo. Então, olha só que interessante aqui. Então, assim, a cidade de refúgio é uma oportunidade que você tem, de forma espiritual, que eu estou falando aqui agora, de você pedir perdão dos seus pecados. Cometi um erro, foi sem querer, mas eu cometi, Senhor, me ajude a não cometer mais, me ajude, me dê forças para eu continuar. Então, Deus dando mais uma oportunidade para sermos salvos da condenação. Muito legal, nós né? precisamos nos arrepender, né? Exatamente. Nos arrepender e pedir perdão. Que exatamente, só é confessar nossos possível pecados. através do Espírito Santo. Exatamente. De outra forma, né? E outro ponto importante, né? Que eu achei que a Aline mencionou, que nessa cidade ia tanto quem era culpado e quem não era culpado. Exato. Quem tinha cometido por intenção e também acidentalmente. Acidentalmente, né?
Pra quê? E podia correr pra lá. Porque pra ter uma chance de julgamento. Sim. Era só lá que tinha a chance de julgamento. Porque se ele não chegasse lá, já estava condenado. Exato. Tinha que Ele tava correr, morto. né? Tinha que correr cara tinha que pra correr. lá. Já tava morto. Né? Não é? E interessante, né? Porque todas as Exatamente. cidades, elas eram todas, as estradas eram boas, eram bem sinalizadas, e Deus pediu para Moisés colocar elas em lugares estratégicos para que qualquer pessoa de qualquer nacionalidade pudesse correr para lá e chegar lá o mais rápido possível, Isso. Sim. para ter um julgamento. Isso é um ponto importante, né? Então, a lição aqui mencionou que a gente é salvo da condenação. Davi, ele não só pecou, ele planejou o pecado. Exato, todo ele um foi que processo foi. terrível, né? Que a gente sabe, né? Por conta do adultério, matar o esposo de Batseba, aquela coisa toda. E mesmo assim, Deus o perdoou. Sim. Porque Deus, ele oferece perdão para o pecador mais terrível, que tem a pior intencionalidade do mundo, mas que se arrepende. Né? E não é que Davi não teve consequências. Ele teve consequências terríveis, né, cara? Terríveis. A casa dele virou um tormento terrível. Era o filho querendo matar ele. Era aquela confusão. Depois veio o próprio filho tentando tomar o seu reino. Não foi simples. Mas Deus falou através de Samuel para ele, de Natan para ele: você não vai morrer pelo seu pecado. Mas a criança vai morrer. Vai ter consequências, né? Sim. E a parte mais importante dessa questão da condenação é que Deus, ele assume toda a consequência, né? Exato. Ele pode perdoar porque ele foi condenado por nós, né? E ele tem poder para salvar, diz Paulo, qualquer um que se chegue a ele com fé. E não vai rejeitar aquele que vai até ele, né? Nunca será rejeitado aquele que vai até ele com misericórdia, buscando com sinceridade perdão Sim. e mudança de vida, né? Como fez Davi. Então Jesus, ele representa muito bem essas cidades de refúgio. Caminhando agora já para o final, a palavra-chave da semana é refúgio. E eu queria ouvir aqui, rapidinho, Fagner, qual é o teu texto, qual é a tua palavra Vamos lá. que você queria agregar à nossa rede semântica? Vamos lá. Salvação, meu texto é Salmos capítulo 62, verso 1. Começa o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Então, Legal. nessa cidade de refúgio, que nós vamos ver na próxima aqui, está a salvação. Quem é? Muito bem. Débora, tu deixa tua palavra? Meu texto está em Salmos 142, 1 a 7. Vamos lá. Em alta voz, clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Então aqui nós vemos que, reforçando, né, o verso 5. Clamo a ti, Senhor, e digo que tu és meu refúgio. Então aqui a minha palavra, né, é Deus. Por quê? Nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso refúgio. E fortaleza, abrigo, bem-socorro, enfim, como a gente comentou também. E nós necessitamos desse refúgio, porque Deus, ele é esse refúgio para nós. E nós precisamos nos refugiar nos braços do Senhor. Sim. Então é Sensacional. Aline, tu deixa tua palavra. O meu eu vou cantar. Meu Vixe. refúgio, Meu irmão. fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Podcast cantado. É. Agora Então- ficou bom. É Então, o primeiro, né? a minha palavra é fortaleza. Muito Né? bom. E o versículo bíblico está aqui em Salmo 91, 2. Fortaleza. Pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Amém. Muito, Amém. muito, muito bom. Cantado ainda, hein? Cantar. A cidade de refúgio, definitivamente, ela apontava, né, para aquele que é o verdadeiro abrigo diante do perigo da culpa e da condenação, né? É verdade. Jesus Cristo. A gente vai chegar nele agora, né? Jesus, Agora. Amém. nossa cidade de refúgio. Por que essa cidade apontava para Cristo? Olha Fagner? lá. Vamos lá. Cidade de refúgio. Poderosa imagem do plano da salvação, né? Por quê?
né? Nós sabemos quem é um vingador de sangue, né? Acabamos de falar logo no início, seria um parente. Quem seria de forma espiritual hoje? Satanás. Certo. Né? Agora, qual motivo a pessoa só poderia sair após a morte do sumo sacerdote? A questão, quem é o sumo sacerdote? A partir do momento da morte do sumo sacerdote, conforme era o processo, aquele pecado daquela pessoa era perdoado e ele podia sair. Olha só, com a morte de Cristo, Tudo interligado, né? tudo interligado, na cruz do Calvário, eu e você temos a chance de realmente buscar a Deus. E ter liberdade. De ter liberdade. Então aqui, olha a oportunidade que Jesus nos deu. O pecado, a morte que era para nós, foi para ele. A vida que era dele, nos deu para nós. Então, essa cidade de refúgio foi muito bem planejada. E não foi por qualquer um, conforme a tirinha. A mensagem vinha do alto. Né? Moisés recebeu todos os detalhes. Está aqui. Jesus é o nosso maior refúgio para qualquer coisa que você precisar. Você fez alguma coisa, é nele que nós temos que ir. Ele é o maior refúgio. Ele é maior do que as 6 cidades. Ele é o grande refúgio. Amém. Sensacional, né? Não é à toa que a Bíblia fala que todo aquele que vai até ele, de modo nenhuma, ele o lança fora. Exatamente. E qualquer um. Todo, né? Todo aquele que vai até ele. Exatamente. Né? De modo nenhum o lançarei fora, né? A Bíblia fala em Provérbios 18:10. Ele é torre forte, é o nome do Senhor. Sim. O justo corre para ela e está seguro. Né? Jesus é essa cidade de refúgio que oferece perdão, libertação da culpa, perdão dos pecados, vida nova, possibilidade de voltar para casa e recomeçar tudo de novo, né, para ter uma nova experiência ao lado de Deus, né? O que tem ajudado você a permanecer em Jesus e não se afastar dele? Qual é a sua estratégia? Eu coloquei na minha aqui, cara, a minha me ajuda muito a ler a Bíblia todo dia. Exato. Manter minha vida de oração, não é? Minha família, minha esposa, que é uma bênção na minha vida também, Amém. né? O ministério, o serviço para Deus. Mas é uma verdade, né? A gente precisa não só correr para a cidade de refúgio, tem que permanecer lá. Porque segurança é só perto de Jesus. Exatamente. Né? E agora, caminhando para o final, a gente queria ouvir aqui as considerações finais de vocês. A gente chegou aqui no final, né? Porque a lição termina falando sobre recurso de misericórdia. Né? Recurso de misericórdia. Essa cidade de refúgio, ela de alguma forma era no passado, né? E uma lembrança para nós hoje, né? Sim. De que Deus tem um lugar seguro, né? Onde Ele pode guardar a gente, onde Ele pode proteger a gente, onde Ele pode livrar a gente do mal, não é? E o mais importante, dar a nós o que nós tanto precisamos, né? Que é perdão. Seja por um ato cometido intencionalmente, né? Ou por alguma coisa que a gente amargura, culpa e sofrimento por termos feito algo que a gente sabia que não era para fazer, mas a gente pode correr para Cristo, pode buscar misericórdia em Deus. E eu queria ouvir de vocês aí. Eu até passei direto aqui da lição da quinta. Quem quiser falar mais, pode ficar à vontade, tá? Mas eu queria ouvir de vocês. Alguém quer falar mais? O que é que vocês... Moças secretárias. O que é que vocês gostariam de acrescentar e qual é o recado final? O que essa lição falou para vocês nesse momento aqui? E qual é o recado para quem está ouvindo essa mensagem aqui, né, através desse podcast? Queria começar aqui pela Débora. Vamos lá, Débora. Perfeito. Eu vou fazer um link, então, com uma frase, uma parte que eu anotei aqui de quinta e já pego a minha consideração final. Opa! Tem outra música aqui também, mas eu não vou cantar. Não se preocupem. Já tava bom. Eu já sei. Salmos 91, 1, 2. Você já sabe, né, Aline, qual que é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E depois que virou música, né? Gente, é lindo. Eu amo os louvores do Ludwig. Também. Então, vamos lá. Abraço, Ludwig. Abraço família Ludwig. O mesmo Salvador misericordioso que tinha designado aquela cidade de refúgio terrestre providenciou por meio do derramamento de seu próprio sangue, que foi o que nós comentamos, né? Um retiro seguro para onde os transgressores da lei de Deus podem fugir, a fim de escapar da segunda morte. Nenhuma força pode tirar de suas mãos aqueles que recorrerem a ele em busca de perdão. Então, nós precisamos... o recadinho para nós, né? Nós precisamos compreender que quando nós pecamos, porque isso é inevitável, mas quando nós perdamos, a gente precisa se arrepender, buscar perdão e procurar a Cristo, porque Ele derramou o sangue na cruz por nós.
para que nós possamos ter a vida eterna. Então, que nós possamos viver para e por Jesus. Amém. Muito bom. Amém. Corre pra Cristo, né, Débora? Corre, enquanto há tempo. É isso aí. Corre, vai embora. Corre logo. Corre. Vamos lá, Aline, teu texto da palavra. Olha, eu Teu fico. texto da palavra. Eu falei, eu As já ia. considerações finais, colocar amiga. um texto aí, coloca, Já sem ia problema. cantar de novo a música, Se né? quiser colocar, canta aí. Considerações finais, amiga. Então, assim, o que eu fiquei pensando aqui, né? Jesus como nosso refúgio. Muitas vezes, quando a gente peca, a gente corre para outras coisas em vez de correr para Cristo. Sim. Eu pequei, então eu vou preencher esse vazio com coisas que eu acho que vai apaziguar aquele meu sentimento, ou de culpa, ou de algum ressentimento, alguma coisa que está no meu coração. Então, a dica aqui que eu deixo, não só para vocês, mas para mim especialmente, né? Que quando nós pecarmos, nós devemos ir direto para Cristo. Não tentar resolver as coisas da nossa maneira, né? Mas buscar a Ele, porque a nossa tendência como ser humano, muitas vezes, é relativizar muito as coisas. Tipo, aconteceu isso, mas Deus não tem nada a ver com isso. Como? Se o próprio Deus olhou para Jó e falou assim, Jó era um homem íntegro, reto e que andava com Deus. Por quê? Porque tudo na vida de Jó, todas as suas fases, né? Emocional, espiritual, familiar, tudo era interligado com Deus. Então, que nós possamos viver isso na nossa vida, né? Correr para Deus, igual a que a pessoa corria, né? Eu achei até interessante aqui na lição, que dizem que as estradas para chegar nessa cidade de refúgio tinha que ser a melhor estrada que tinha. Tudo sinalizado, Tudo né? sinalizado, porque a Plaquinha pessoa, ali, tudo. tudo. Porque Pra não perder tempo, isso, né? porque tinha que ser uma cada lado do rio, né? Porque se cara você tinha que tava ser um lá, atleta. tinha lá tinha também. como correr, tinha Tinha que ser um atleta naquele e momento tinha ali. que, tipo assim, olhar para aquilo ali. A intencionalidade Foco, né? dele era chegar na cidade de refúgio vivo, né? Para ele não ser morto, né? Injustamente. Então, assim, que nós possamos, né? Correr para esse Cristo. Deus, para Cristo, né? Que deseja muito nos abençoar e nos perdoar. Amém. Fagner. Vamos lá, Fagner. Eu sei que tem pessoas nesse momento que falam que tem problemas psicológicos, mas não assume que tem. Mas quando você assume que tem, você procura um psicólogo, parabéns pra você. Tem vezes que a pessoa tá com uma doença, mas ela não quer ir pro médico, achando que pode resolver com qualquer coisa. Mas quando você assume que você está com problema e você vai até o médico, parabéns, você procurou. Quando você fala que não tem pecado, não cometeu nenhum pecado, não faz nada, não quer a Deus, não quero ler Bíblia, não quero nada, para mim isso é irrelevante. Mas quando você passa por uma situação difícil da sua vida e você vê que realmente estou longe de Deus e você vai até Ele, parabéns, você achou o melhor lugar. Então, fica a dica para todos aqui. Temos muitos profissionais, mas o maior profissional de todos é Deus. É Ele que vai te guiar, Ele vai te ajudar no momento mais difícil da sua vida, mesmo você ter cometido o pior pecado, Ele vai te perdoar quando você vai com Ele de todo o seu coração. Como Davi foi. Ele foi perdoado porque ele abriu o coração, ele rasgou o coração dele e falou o seguinte: não tires de mim, não retire de mim o Santo Espírito, porque é Ele que me convence. Sem Ele eu não sou nada. Verdade. Então, vá até Deus. Converse do seu jeitinho, bonitinho. Vai no seu refúgio, no seu cantinho, e fala com aquele que está junto no seu refúgio, que é o próprio Cristo Jesus. Amém. Muito legal, muito bom. Eu destaco aqui a parte aqui em azul do finalzinho da lição. Achei foi muito legal. Só para não ficar dúvida, tá, gente? As cidades de refúgio indicadas ao antigo povo de Deus eram símbolo do refúgio providenciado em Cristo. Sim. Amém. O mesmo Salvador misericordioso que tinha designado aquelas cidades de refúgio terrestre providenciou, por meio do derramamento do sangue do seu próprio filho, né? Um retiro seguro, né? A Débora leu isso aqui, achei muito lindo. Onde os transgressores da lei podiam fugir a fim de escapar da segunda morte. Amém. A gente não tem só uma sentença, né? De uma vida aqui, de perder a vida aqui, né? Sim. A gente já nasceu morto, diz a Bíblia, né? Sim. Ou a gente aceita Jesus e nasce de novo, morre, né, para o pecado, nasce para nova vida, ou a gente vai correr o risco de morrer 2 vezes. Só que a segunda vez, ela vai ser eterna. Perder a vida Então a eterna. gente precisa correr para Jesus, né? Nenhuma força pode tirar de seus braços aqueles que recorrem a Ele em busca de perdão. Não tem ninguém
que pode condenar aquele que Jesus salvou. Amém, glória a Aquele Deus. a quem Jesus perdoou e justificou. Esse é dele. Aleluia. Esse é dele. E ele tem poder para fazer isso, né? Porque Sim, ele que foi atingido pelo nosso pecado, né? Nós quebramos a lei dele. exato. Sim. Então, ele que tem condições de livrar a gente da condenação da lei, né? Porque foi condenado no nosso lugar, oferecendo a gente perdão, graça, misericórdia. Como disse aqui o Fagner, deixa a culpa de lado, a culpa não vai te ajudar muito não, viu? Sim. O que vai te ajudar é confissão, é perdão, é graça. E pode correr para Cristo, porque ele nunca vai rejeitar aquele que vai ter ele com sinceridade e com humildade. Eu Amém. coloquei na minha lição aqui, para finalizar, Senhor, me ajude a fazer de ti o meu abrigo, né? O meu refúgio. Amém. Amém. Pessoal, todos os dias. Eu espero que você também tenha essa experiência de fazer de Jesus seu abrigo, o seu refúgio, socorro bem presente nas horas de maior dificuldade. Tá bom? Eu queria pedir a Aline, meu bem, faz a oração final e para que Deus abençoe, para que esse conteúdo de alguma forma anime, motive alguém a correr para os braços de Cristo o mais rápido possível. Ora com a gente. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai do céu, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de estudar a Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda a permitir, ó Pai, que por meio da atuação do Teu Espírito, nós possamos fazer igual Davi disse, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro presente em meio às aflições, às dificuldades, às incertezas e inseguranças dessa vida. Verdade, Pai. Que o Senhor nos ajude, bom Pai, a correr para Ti, a permitir que o Teu Espírito venha suprir as nossas mais íntimas necessidades, Amém. Senhor. Amém. Muitas vezes nós corremos para o lugar errado, nos distanciamos do Senhor. Nos perdoa por isso, meu Deus, pela nossa incredulidade e nossa falta de fé. Nos ajuda a manter um relacionamento vivo com o Senhor, seguro, para que assim, ó Deus, possamos ter força e poder para poder pregar o Teu Evangelho e poder influenciar as pessoas da melhor maneira Amém. possível. Amém. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a viver uma vida íntima ao Teu lado, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu bem. Foi top Obrigada, demais, hein? amor. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Obrigado, Débora. Obrigada, foi top. pastor. Foi bem isso, hein? Obrigada, Fagner, galera. isso é demais, hein? Muito obrigado. Muito Deus bom. abençoe. Prazer é nosso, tá? Com certeza. E obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui. Chegamos aí, gente, olha, nossa, ao 10º episódio do nosso podcast No Contexto. Esperamos que você de alguma forma tenha aprendido por que Deus estabeleceu essas cidades, qual era o plano dele, o que ele queria ensinar pra gente. E você sabe já, né? Essas cidades representavam a Cristo. Então não importa a sua condição, nem o que você cometeu, corre para Jesus. Tem muitas placas sinalizando. Talvez o podcast seja uma delas hoje, bem clara. Corre para Cristo, corre pelos braços dele, pede perdão, clama. Não fica preocupado com as suas consequências, porque ele é justo, ele é misericordioso. Amém. Só vai até ele, porque ele não vai rejeitar aquele que vai até ele com sinceridade e com humildade. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. Segue a gente lá nas redes sociais. Nos encontramos em breve, hein, no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!